com o nosso próximo entrevistado. Vou trazer aqui com a gente agora o Breno Altman, que é jornalista e editor do Opera Mundi. Oi, Breno, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas que nos assistem e nos escutam. Pois é, Rádio Brasil Atual 98.9 FM, a gente também está ao vivo pela Rádio Brasil Atual. Ô Breno, vamos começar falando um pouquinho sobre cenário internacional e depois eu quero transportar a conversa aqui para o Brasil também, para a gente falar sobre o governo Bolsonaro, o ano eleitoral, mas queria começar falando com você sobre a eleição na França. A gente viu ontem, né, aconteceram as eleições, Marine Le Pen, que é essa extremista da direita, e Macron, que é o atual presidente liberal, vão para o segundo turno, que acontece agora dia 24 de abril. É isso mesmo. Inclusive, os candidatos derrotados, inclusive o candidato de esquerda, eles já mostraram apoio a Macron nesse segundo turno, né? Então, assim, quase todos os candidatos ali estão apoiando Macron para evitar, de fato, essa ascensão da extrema-direita ali no país. Queria uma avaliação sua, como que você está vendo esse segundo turno, esse caminhar para o segundo turno, com essas duas lideranças, um democrata e uma extremista ali. Como que você está vendo? Olha, Thalita, primeiro deixa eu só fazer um complemento da informação. Há uma diferença de posições entre os candidatos de esquerda, né? O Partido Comunista Francês, por exemplo, apoiou já o Macron, declarou apoio ao Macron. O Mélenchon, que foi dos candidatos de esquerda, aquele que teve uma votação de longe a mais expressiva, por pouquinho ele não passa para o segundo turno. O Macron deu um outro tipo de declaração. Ele disse assim: nenhum voto para Marine Le Pen, mas não voto no Macron. Parece ser a mesma coisa, mas é bem diferente. O que ele está dizendo é que vale voto no Macron, mas também voto nulo, abstenção. Lembremos que na eleição de 2017, o segundo turno também foi entre Macron e Marine Le Pen, e naquele momento a posição do partido do Mélenchon, France Insoumise, da coalizão do Mélenchon, a posição foi pelo voto nulo, porque ele submeteu a uma consulta dos filiados do France Insoumise, que por maioria decidiram pelo voto nulo. O Mélenchon tem uma posição agora que é um pouco diferente da de 2017, ele afirma taxativamente nenhum voto em Le Pen, mas ele não chama o voto no Macron. Então há uma diferença na política do Unidade Popular, que é a nova coalizão pela qual o Mélenchon se apresentou, em relação a outros partidos de esquerda que tiveram uma votação bem menos expressiva, como foi o caso do Partido Comunista, o caso dos Verdes e o caso do Partido Socialista, que virou um nanopartido, né? O Partido Socialista teve 1,7% dos votos, o Partido Comunista teve 2,3%, uma votação semelhante à do Partido Verde. Quem foi para o segundo turno na França? São dois candidatos extremamente conservadores. É como se aqui no Brasil, vou fazer uma comparação, tá bom? É como se aqui no Brasil nós tivéssemos um segundo turno entre o Bolsonaro e o Amoedo. O Macron é o Amoedo. Sim. Isso que é o Macron. A Marine Le Pen é o Bolsonaro, mas com posições diferentes, porque a Marine Le Pen expressa uma corrente nacionalista na França, de direita, mas uma corrente nacionalista. O Bolsonaro nada tem de nacionalista, né? Ele é completamente submetido aos Estados Unidos, ele não tem nada de patriótico, nada de nacionalista. Mas é como se fosse no Brasil uma votação entre o Amoedo e o Bolsonaro, o que torna muito difícil a decisão eleitoral. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que o eleitorado do Mélenchon não está aderindo ao Macron. 44% dos eleitores do Mélenchon afirmam que votarão nulo no dia 24 de abril. 23% que votarão na Marine Le Pen. E apenas 28% admitem o voto no Macron. Por quê? Porque o Macron ele é visto por grandes parcelas do eleitorado como o maior inimigo do povo francês. Como o presidente que destruiu direitos.
como o presidente que adotou reformas liberais que diminuíram o valor das pensões, como responsável, enfim, por uma série de ataques a antigas conquistas da classe trabalhadora francesa. Então, é uma situação que não é propriamente o democrata contra a extrema-direita. Eu não classificaria desse jeito. Eu acho que é o neoliberal contra a extrema-direita, um neoliberal muito reacionário contra... em quem que a gente votaria? Eu, você, pessoas de esquerda, se o segundo turno fosse a Moedo e Bolsonaro? Mas então, na sua avaliação, vale a pena correr esse risco de ter a extrema-direita vencendo a eleição lá na França, como aqui no Brasil, se fosse o caso de Amoedo e Bolsonaro, como foi lá nos Estados Unidos, né? Porque tinha muita gente contrária a Joe Biden, mas no final das contas votaram para evitar uma nova vitória de Trump. Vale correr esse risco? As diferenças entre o Macron e a Marine Le Pen são bem menores do que entre o Biden e o Trump. Entendi. Bem menores. Bem menores. Sim. O Macron é mais à direita que o Biden e a Marine Le Pen não é tão conservadora quanto o Trump. E não é tão perigosa quanto o Trump. Não? Porque ao ser um porta-voz... Não, pode continuar. Conclua, por favor. Ao ser porta-voz de uma corrente nacionalista, a Marine Le Pen, por exemplo, tem uma atitude mais moderada em relação à expansão da OTAN do que o Macron. É um exemplo. Entendi. Sim. Em relação, transportando inclusive essa leitura de eleição aqui para o Brasil, eu vi muita gente falando sobre essa união que não aconteceu no campo da esquerda e progressista na França, e como aqui no Brasil, o Brasil tem caminhado por um lado oposto, né, fazendo de fato essa união. Lula tem feito essa união entre campo ali, o centro democrático, né, as esquerdas, e o Brasil estaria realmente apontando para um caminho mais interessante do que a França conseguiu construir. Você vê dessa maneira também? Não, são cenários completamente diferentes. Uma comparação desse tipo não é própria por alguns motivos fundamentais. O mais importante deles é de que a esquerda na França ocupa a terceira posição. Então, ela lutava para estar no segundo turno. Aqui no Brasil, o principal partido de esquerda, que é o PT, ocupa a primeira posição. Não há nenhuma chance do PT estar fora do segundo turno, né? Não há nenhuma chance do Lula estar fora do segundo turno. Isso dá ao Lula maior margem de manobra para as alianças. É diferente quando você está numa situação em que você luta para estar no segundo turno. O Mélenchon, ele fez uma análise muito interessante da situação francesa, embora tenha corrido riscos, embora aritmeticamente possa parecer que ele cometeu algum equívoco. O que fez o Mélenchon? Você lembra que depois das eleições de 2017, nós tivemos a rebelião dos jalecos amarelos na França, né? Dos coletes amarelos, uma grande onda de mobilização. Essa onda de mobilização ela é um pouco parecida com o que foi em 2013 no Brasil. São setores sociais da baixa classe média que se rebelaram. E são setores que nunca tiveram qualquer proximidade com a esquerda e que poderiam ser capturados pelo discurso da Marine Le Pen. Qual é o discurso da Marine Le Pen? É um discurso por mais Estado e mais nação. O discurso da Marine Le Pen não é como o discurso do Bolsonaro, que é um discurso liberal-fascista, né? O fascismo a serviço do liberalismo. A Marine Le Pen ela não abraça a agenda neoliberal, ela propõe mais Estado. Ela propõe uma recuperação do capitalismo francês a partir de uma posição mais forte do Estado. E com esse discurso nacionalista, extremado, mas também de reforço do papel do Estado, ela conseguia dialogar com essa camada social que participou ativa ou passivamente da rebelião dos jalecos amarelos. O Mélenchon olhou para aquilo e disse: eu preciso disputar esse setor. Para disputar esse setor, eu não posso fazer política convencional. Eu não posso criar uma frente de partidos.
Eu não posso criar, ainda por cima, uma coalizão que remeta às antigas tradições dos partidos de esquerda na França. Ele disse assim, Mélenchon, eu preciso criar um movimento contra o neoliberalismo que possa abrigar tanto quem é de esquerda quanto quem não é de esquerda. E o Mélenchon se recusou a fazer uma frente com o PCF, com os verdes, se recusou. Ele falou, eu vou criar um movimento popular antineoliberal para disputar com Marine Le Pen esse eleitorado com origem na baixa classe média e na classe trabalhadora francesa. Sim. E por isso não houve a coalizão com o PCF e com o Partido Verde. Isso permitiu ao Mélenchon melhorar seu desempenho eleitoral. O Mélenchon teve uma votação agora superior à de 2017. É verdade que se a gente olha para os números, a gente diz assim, puxa, se o PCF e o Partido Verde estivessem na coalizão do Mélenchon, era o percentual que faltava para o Mélenchon ir para o segundo turno. Mas essa é uma análise aritmética apenas, porque se o Mélenchon tivesse feito essa frente partidária, talvez ele não tivesse conseguido arrastar o voto de parte dos coletes amarelos. O Mélenchon fez uma jogada de risco, ele reposicionou o perfil dele, não o programa, mas ele reposicionou o perfil dele, criou uma nova coalizão, ele desmontou, ele destruiu a frente de esquerda, criou uma nova coalizão que não é uma coalizão de partidos, é uma coalizão entre ele e os movimentos sociais. É uma coalizão não partidária. E com isso ele teve um desempenho bastante importante, não é pouca coisa. Ele teve um desempenho equivalente da Marine Le Pen e do Macron. A distância entre os três é muito pequena, né? Nós temos aí o Macron com 28, a Marine Le Pen com 24 e o Mélenchon com 21. Então, a diferença entre o Mélenchon e o próprio Macron foi uma diferença de apenas 7 pontos percentuais. Então, foi uma outra estratégia, ou seja, uma estratégia que, embora não tenha permitido a Mélenchon ir ao segundo turno, ela revelou uma potência eleitoral, ela revelou uma possibilidade eleitoral. Ele dividiu os votos dos coletes amarelos, ele conseguiu dialogar com esse novo setor social que, da maneira tradicional, talvez ele não conseguisse dialogar. Nós temos que levar em conta, Thalita, só para concluir, sim, de que há no mundo inteiro, e na Europa em especial, uma profunda crise da democracia liberal e do sistema de representação que é a coluna vertebral da democracia liberal. A ideia de que as pessoas delegam aos partidos a representação dos seus interesses. Isso está numa crise brutal pela Europa toda. É nesse ambiente de crise da democracia liberal que a extrema-direita está crescendo, porque a extrema-direita, o que ela propõe? Chutar o pau da barraca da democracia liberal, substituir a democracia liberal por um outro tipo de regime político que nem fica muito bem claro qual seria. Alguns identificam nisso um movimento fascista ou neofascista. É um certo exagero em relação a isso. O fascismo era outra coisa, o nazismo, então, nem se fala. Mas, de toda maneira, a extrema-direita assumiu um discurso antissistema e pôde caminhar sozinha na pista com esse discurso, porque na Europa não havia, até Mélenchon, uma esquerda antissistema. Só tinha uma direita antissistema. A esquerda europeia, especialmente depois do colapso da União Soviética, ela está inteirinha assimilada pelo sistema. Se a gente pegar a social-democracia europeia, ela é o braço esquerdo do neoliberalismo. Tem o braço direito, que são os partidos conservadores, e tem o braço esquerdo, que são os partidos sociais-democratas. A diferença entre eles é muito pequena. Em vários países, inclusive, quem implementou o modelo neoliberal foram os partidos sociais-democratas. E os antigos partidos comunistas, esses com raras exceções, foram dizimados depois do fim da União Soviética, nos últimos 30 anos. Então, você não tem uma esquerda antissistema na Europa. A exceção é o Mélenchon. O Mélenchon busca construir uma esquerda antissistema. Da mesma maneira que na Inglaterra, o Jeremy Corbyn, quando esteve na liderança do Partido Trabalhista, infrutíferamente, também tentou construir uma esquerda antissistema. Aí você tem alguma coisinha em Portugal, o Partido Comunista Português, de certa forma, um bloco de esquerda, ali tentam uma esquerda antissistema, um pouco ali também
você vai ter na Alemanha o Link, né, o partido de esquerda da Alemanha, você vai ter na Espanha, já bem acomodado, o Unidas Podemos, que também está meio que se incorporando ao sistema. Então, você não tem uma esquerda antissistema potente na Europa. Aí a extrema-direita corre sozinho. O que o Mélenchon fez? Ele disputou com a extrema-direita e com o neoliberalismo a partir de uma posição de esquerda. O que explica ele não poder agora, e não querer, apoiar o Macron, porque isso pode desmontar a identidade dele.